Eu espero que vocês estejam com o livro aí perto, se não tá, pega aí bem rapidinho. No tema 1, a gente fala um pouquinho... Essa unidade Qual? O todinha... 2? O livro 1. Tô no livro 1 ainda. Tema Ainda? 3. Ainda, você acredita? Mas tá ótimo, porque não adianta a gente correr com conteúdo se vocês não compreenderem o conteúdo. Não vai adiantar nada. E é porque eu ainda falo rápido, né? Porque a Yuri disse que eu falo rápido demais. Mas, enfim, tô no tema 3 ainda. Oi? Tô no tema 3, livro 1. Volume 1. Quando o professor falar o livro 2, a gente nem tem o 3. E quem disse livro 3? A gente não tem o livro 3. Sim, ok. Eu também não, relaxa. Eu só tenho aqui na minha casa o livro 1, o livro 2. Eu tenho, assim, para visualizar de forma virtual. Aí eu tenho, mas eu também não tenho, não. Físico ainda não. Mas eu ainda tô no livro 1. Vai dar certo. Aí vamos lá. Nessa unidade todinha, ela é todinha sobre globalização. O tema 1, nós vimos um pouquinho sobre a globalização econômica. Aprendemos que a globalização não é apenas um fenômeno de integração do ponto de vista econômico, embora ela seja passada, as pessoas compreendam, principalmente o viés econômico, a globalização ela atinge outros vieses, outros ramos, né, outras áreas, como a política, o setor cultural. O tema 2 de vocês foi sobre isso, não foi? Sobre a globalização cultural. E vai abranger também uma série de fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e por aí vai. Então, o tema 3 vai falar um pouquinho sobre a globalização do ponto de vista financeiro, dos fluxos financeiros, né? A globalização e os fluxos internacionais. A gente sabe que uma das grandes marcas, uma das grandes características da globalização é a circulação de capitais. Circulação de capitais. Professora, que capital? Capital material, dinheiro, money, material que você pega, ou um capital imaterial, que fica circulando o tempo inteiro através de bolsa de valores. Que fluxo de capital é esse que o tema está falando? Quem leu, quem tem uma noção, que fluxo é esse? É um fluxo material ou um fluxo imaterial? Ou são os dois, mas tem a predominância de material? Falando mais do imaterial. Imaterial. Porque tá falando até da Bolsa de Valores aqui. Exatamente. E a gente sabe que esse dinheiro, esse grande fluxo que existe hoje em dia de compra de ações, de venda de ações de empresas, é um dinheiro, digamos, vou dizer aqui, um dinheiro invisível. Um dinheiro em que você não toca nele, né? Mas um dinheiro que é permeado, ele é circulado através de grandes bancos, instituições financeiras, né, de empresas, grandes corporações transnacionais e por aí vai. Professora, então quer dizer que uma das marcas dessa globalização atual, desse momento atual que a gente vive, é a grande circulação de capitais. Verdade, grande circulação de capitais, de money, de dinheiro. Mas é um dinheiro imaterial, né? Um dinheiro que você não pega, né? Você não sente ele. Mas esse dinheiro está sendo aplicado. Aplicado em quê? Está sendo aplicado na especulação de empresas, tipo, pessoas ou empresas compram ações de empresas na Bolsa de Valores. Para quê? Por que pessoas compram ações em Bolsa de Valores? Qual é a finalidade disso? Desse fluxo de capital? Alguém sabe me dizer? Por que comprar ações na Bolsa de Valores de Para empresas? lucro. Para lucro? Lucro depois você consegue, depois, comprando uma ação da empresa, ao longo do tempo você vai conseguindo uma parte do dinheiro que ela ganha. Beleza. Mas o que é necessário para que eu ganhe dinheiro? Investir. Mas, assim, todo investimento na Bolsa de Valores vai ser positivo? Todo investimento na Bolsa de Valores eu vou ganhar dinheiro com esse investimento? Não. Não, né? E outra, investimento em uma Bolsa de Valores, que é a finalidade desse tema aí, vai falar muito disso. Investimento em uma Bolsa de Valores é um investimento que você vai fazer a longo prazo. Tipo, você não vai obter uma grande grana, muito dinheiro de lucro com ações de empresa de modo rápido. Não vai ser tão rápido. Primeiro que você vai pesquisar muito em qual empresa ou em quais empresas você deve investir, quanto você vai comprar de ações, quais os valores de cada ação dessa daí, né? E tudo mais, dependendo da empresa que você for investir. Aí, digamos que essas empresas, você investiu em 5 empresas. E essas 5 empresas são de ramos diferentes. Beleza, mas não tem nada a ver. Mas essas empresas, elas começam a lucrar bastante. No decorrer de 5 anos, elas começam, sei lá, a aumentar o seu patrimônio em 15%, 60%. Eita, 15 para 60% é muita coisa. Mas elas aumentaram, assim, sua produção muito. E começaram também a lucrar cada vez mais. Professora, se eu comprei ações daquelas empresas, dessas 5 empresas, e elas estão lucrando muito, significa dizer que uma parte da rentabilidade dessa empresa também virá para mim. Por quê? Porque eu comprei ações, eu comprei uma parte da empresa, digamos assim, eu investi nessa empresa. Então, toda a lucratividade que ela tiver,
ela começar a obter com a produção de produtos, de bens, enfim, e começar a vender, eu também vou ganhar, eu também vou lucrar, verdade, por cumprir ações na empresa. Mas digamos que dessas 5 empresas, 2, elas vão lucrar até 5 anos, né? Mas aí depois elas vão começar no processo de decadência econômica, a produção vai decair muito. E aí o que é que vai acontecer comigo? Você Investir perde? eu também vou perder. Perder. Exatamente. Se a empresa que eu investi, que eu comprei ações, ela começa a entrar em decadência, sua produção diminui, ela lucra menos, significa que eu também, que investi nessa empresa, vou perder. Então, quando você compra ações na Bolsa de Valores, você está investindo, digamos que às cegas, em uma empresa, que pode dar certo ou não dar certo, certo? Então, assim, é algo que pode dar muitos frutos e algo que não pode te dar frutos. Você pode lucrar ou não pode lucrar com isso. Mas uma das formas mais, como é que eu posso dizer? De enriquecer, de certa forma, de ganhar muito dinheiro hoje em dia, é investir na Bolsa de Valores. Exatamente, é isso mesmo. E é esse fluxo aí que está falando no tema 3, né? O fluxo de capitais, que é uma das marcas da globalização. Capitais que são permeados por Bolsa de Valores. E aí a gente vai ver que com o nosso período atual de globalização, com esse alargamento do mercado internacional, a maior interligação entre os países do globo, entre as empresas do globo, existe uma maior troca de atividades comerciais, de mercadorias entre os países do globo, certo? E essa maior troca de mercadorias, de bens, de serviços, faz com que haja também uma circulação de capitais de forma mais rápida, não é? E uma das formas desse dinheiro, dessa lucratividade ocorrer de forma bem... Ixi, tem alguém aí com... Desativa o áudio, viu? Eita, que os cachorros estão com tudo aqui. Sim, aí vamos lá. Uma das formas dessa grande lucratividade, ela ser permeada, ela ser passada, é através das bolsas de valores. Então, professora, bolsas de valores só existem em países desenvolvidos? Sim ou não? Alguém sabe me dizer? Bolsa de valores só existe em países ricos, desenvolvidos? Não. O livro vai citar aí alguns exemplos de países que são considerados emergentes, que estão em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, mas que têm bolsa de valores. Como exemplo, vocês poderiam citar quem? Quem? Que país? Brasil. Brasil. O Brasil tem uma bolsa de valores chamada Bovespa, professora. né? Oi. Professora. Fora que a bolsa de valores é bom que você consegue trabalhar em casa mesmo, com algumas coisas. Exatamente. Você consegue trabalhar em casa, você não precisa necessariamente estar em canto nenhum, né? De casa você consegue controlar remotamente as suas ações. Você está comprando, está vendendo, enfim. Ou em qualquer canto. Ou em qualquer canto, é verdade. Não, é muito cômodo, é muito prático. Né? Muito bom. E a própria globalização, ela pregou isso pra gente através das telecomunicações, enfim, da forma como a gente se conecta. É muito fácil, através de você ter internet, você ter um aparelho, um notebook, um computador, você consegue fazer isso muito rápido e prático. Sim, vamos lá. No Brasil existe Bolsa de Valores, existe a Bovespa, né? A Bovespa, que é lá em São Paulo. Aí a gente tem também, aqui na América do Sul, lá na Argentina, tem uma também, a de Buenos Aires. A gente pode falar também outro de um país emergente. A Índia, lá em Mumbai. Tem uma também, uma bolsa de valores. A Índia também é um país emergente, também é um dos que mais crescem hoje em dia. E agora, se você me perguntar assim, professora, mas a maior parte das bolsas de valores influentes no mundo vão se localizar realmente em países desenvolvidos? Sim, é verdade, isso é um fato. A maior parte das bolsas de valores do mundo vão se localizar em países desenvolvidos. Me cite exemplos, professora. Vamos de exemplo. Vamos aqui para o IBGE Países. Qual é a principal bolsa de valores do mundo? Alguém sabe me dizer onde ela se localiza? Nova York. Eu diria que a maior bolsa de valores do mundo, de certa forma, ela monopoliza, ela centraliza um sistema financeiro internacional, é Nova York, aqui nos Estados Unidos, né? Nessa parte aqui, Nordeste, nos Estados Unidos. Professora, essa bolsa de valores aqui, ela é tão influente no mundo inteiro, por quê? Imagina o seguinte, a gente está no cenário de crise econômica, de crise política. Essa crise política começou lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de Nova York. Houve uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso atinge o mundo inteiro? Atinge. Você já tem um exemplo sobre isso. 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Estão estudando isso ou já estudaram isso? Ou ainda vão estudar? Agora. Estou estudando.
Pronto. No ano de 1929, pós Primeira Guerra Mundial, o mundo passou por uma grande crise econômica, chamada de crise de 29, um período de grande repressão na economia mundial. Começou nos Estados Unidos, Nova York. A cidade de Nova York é o centro financeiro dos Estados Unidos, ou seja, digamos que é a principal cidade do ponto de vista financeiro do país, econômico do país, e ela irradia, ela tem um poder de influência global. Por quê? Porque é lá que se localiza, eu diria que é a principal bolsa de valores do mundo, já que os Estados Unidos é a principal potência econômica do globo, é a maior economia, o maior PIB do mundo. Então, a Bolsa de Valores de Nova York desempenha um grande poderio global. No ano de 1929, por causa de fatores econômicos, essa Bolsa de Valores houve uma grande quebra. Vocês já estudaram o motivo que ocasionou essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Não, nunca me lembro. Não viram? O que foi que ocasionou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Pelo que eu entendi, é porque, assim, teve a guerra, a Primeira Guerra, aí os Estados Unidos lucrou muito, assim, os outros estavam meio abalados, os países da Europa, aí ele estava, tipo, produzindo muito, não tinha muito com o que comprar, aí eu sei que, tipo, tava muito barato as coisas. Superprodução. Aí quebrou, que eu me lembro. Do que eu entendi assim por si. Você citou um dos motivos, a superprodução do sistema fordista deles. Sérgio quer falar? Eu vi que você levantou a mão. Quer falar, Sérgio? Eu acho que foi tipo assim, teve um negócio lá também que ele estava dando oportunidade às empresas também. Tipo, emprestavam dinheiro, aí depois as empresas pagavam com juros. Aí as pessoas começaram a criar empresas fantasmas e a pegar esse dinheiro. Aí foi e quebrou. Entendi. Existem duas causas principais para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Primeiro, em 1929. Primeiro que, nesse período, o mundo estava vivendo um modo de produção chamado modo de produção fordista. Dentro das indústrias existiu o Fordismo. O que é isso, professora? Fordismo. Era produção em larga escala, sem levar em consideração a demanda, ou seja, sem levar em consideração quem vai me comprar os produtos. Imagine que as indústrias, no ano de 1929, elas produziam muitos produtos, mas não se importava se iria ter pessoas para comprar elas. Então, elas produziam e geravam muito estoque. No Fordismo, a produção era em larga escala e era uma produção em série, uma produção padronizada. Então, produzia muitos produtos, mas não se importavam. Será que vai ter pessoas para me comprar esses produtos? Não se importavam com isso. No Fordismo, existe a geração de estoques. Então, um dos motivos que ocasionou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi porque as grandes empresas, as indústrias do país, elas tinham uma grande geração de estoque e não tinham mais tantas pessoas para comprar seus produtos. Então, chegou um momento que eles produziam muito, mas não tinham com quem comprar. Não se importava com essa demanda. Então, um dos motivos aí foi a superprodução do modelo fordista, industrial fordista, que gerava muito estoque. E aí acabou que não tinha tantas pessoas assim para comprar os produtos. Um dos motivos seria esse. E o outro motivo que ocasionou também foi meio que um alavanque para a eclosão da crise de 1929, foi o livre comércio que existia nessa época. O que era o livre comércio? Não existia tantas regras para uma empresa comercializar, para vender seus produtos. Não existiam tantas tarifas alfandegárias. O que é tarifa alfandegária? Imposto sobre o produto. Não existiam tantas regras, nada burlando o mercado internacional. Então, nenhum país, de certa forma, criava tantas regras para o comércio internacional. Não existia aqui ainda a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então, de certa forma, o mundo vivia um período de livre comércio. O livre comércio, essa não regulação, digamos assim, da economia, também levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que, aliada ao modelo de superprodução fordista, meio que corroborou para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, é a partir desse período aí que os Estados Unidos vão adotar um novo modelo econômico, né? Eles vão adotar uma filosofia, uma doutrina econômica chamada keynesianismo. Por quê? Porque eles perceberam que não dava mais para deixar o comércio livre, né? Deixar o mercado se autorregular. Eles tinham que regular a economia. Então, a partir da crise de 1929, os Estados Unidos vão aderir ao keynesianismo. O Estado vai começar a controlar a economia de forma muito mais rígida, digamos assim. Vai controlar a produção, controlar o comércio, né? Vai tarifar alguns produtos, enfim.
o Estado vai começar a intervir na economia, porque ele percebeu que não estava dando certo o livre comércio lá até 1929, certo? Professor, isso é só um exemplo do quanto a Bolsa de Valores de Nova York ela é tão influente. Em 1929, os reflexos dessa crise, ela chegou até a Europa, né? Atingiu diversos países europeus, chegou também em outras porções, como na Ásia. Enfim, uma crise que inicia num país que já era considerado um dos países mais influentes do mundo. Pós Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que os Estados Unidos entrou no final da Primeira Guerra Mundial, em 1917. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, mas os Estados Unidos já era, sim, com o final da Primeira Guerra Mundial, uma grande potência global. Não era maior ainda, como ficou sendo com o final da Segunda Guerra Mundial, mas ele já era uma superpotência. Então, a crise que aconteceu lá no ano de 1929 acabou afetando o mundo inteiro pela interligação, pela integração econômica que a Bolsa de Valores de Nova York tinha, o país, Estados Unidos, tinha com o mundo. Professora, cite outro exemplo, 2008. 2008 é outro momento de recessão econômica, de crise financeira que vai começar nos Estados Unidos, né? Vai começar lá por causa do sistema imobiliário deles, vão começar a emprestar muito dinheiro a pessoas que não tinham condições de pagar, chamados de empréstimos de risco, empréstimos subprime, e aí as pessoas não vão começar a pagar os bancos, muitos bancos vão falir, enfim, os Estados Unidos vão entrar em crise econômica, isso vai atingir o mundo inteiro, né? Chegou a gente aqui no Brasil, a gente sentiu também reflexos dessa crise. Aí eu quero que vocês reflitam, até agora eu estou citando exemplos por quê? Porque a gente tem que pensar que o sistema financeiro, ele é global, ele é interconectado. A gente vive numa globalização, de certa forma, econômica. Então, os países estão interconectados. Quando uma superpotência, quando a maior potência econômica do globo entra em crise econômica, existe um efeito dominó, né? Imagina aí os dominozinhos lá, tudo bem enfileirados, e você pega, toca no primeiro dominó. O que vai acontecer com os outros? Eles vão o quê? Todos vão cair. Por quê? Porque existe uma integração muito forte, uma interligação, né, entre os países do globo do ponto de vista financeiro. E principalmente se, entretanto, porém, essa crise ela começa num país central, né, um país muito influente. Como, por exemplo, professora, se a crise começa na China, poderia atingir o mundo inteiro também? Hoje, 2020, começou uma crise na China, poderia também atingir o mundo inteiro? Sim ou não? Sim. Sim, eu tenho a segunda maior economia do mundo. Qual é o país aí que basicamente está sofrendo, está aí no ranking nesse período de pandemia, no quesito de mortes? Estados Unidos. Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão sofrendo tanto com isso? As medidas deles não foram eficazes? Eles não tomaram medidas de forma rápida? Não é isso, não. O Brasil não é Estados Unidos, não é o Estados Unidos, não é o Brasil, não. Aí já é outra coisa. Mas os Estados Unidos, por que eles não barraram, de certa forma, a difusão da pandemia lá? De forma rápida. Para não acabar com a economia. Para não acabar com a economia. Eu não sei se vocês assistem jornais, mas devem perceber que a pandemia lá nos Estados Unidos afetou muito de início Nova York. E aí o Donald Trump, ele meio que ficou se segurando assim para não tomar medida rápida. Por quê? Porque Nova York é simplesmente a cidade mais importante dos Estados Unidos. É o centro financeiro dos Estados Unidos. Então, se ele mandasse todo mundo ficar em casa logo de cara, o que é que ia acontecer? Ia haver uma retração muito forte na economia deles, que iria, de certa forma, mas diminuir drasticamente a sua economia e iria afetar o mundo inteiro. É por isso que ele meio que ficou lá se segurando até implantar algumas medidas de isolamento, né, de tratamento para as pessoas. Mas perceba que quando uma crise econômica ela começa num país central, ela acaba afetando o mundo inteiro. Por quê? Porque nesse período da globalização, os países estão integrados, estão interconectados. Falei de algumas bolsas, sim, aí eu estava falando de bolsa de valores, né? Falei de Nova York, aqui nos Estados Unidos, vamos falar outras bolsas de valores que são muito importantes. Vamos falar aqui da maior economia da Europa. A maior economia da Europa é justamente a Alemanha. Maior economia da Europa. E se você for perguntar aí no quesito global, a Alemanha se enquadra em quê? A Alemanha é a quarta maior economia do mundo. Ela só perde para os Estados Unidos, que está em primeiro, China em segundo e Japão em terceiro. Mas na Europa, ela é a maior economia da Europa, até o momento atual. Eu achava que era Inglaterra. Pois não é. Figura aí entre o quinto lugar, né? Quinto, sexto lugar, o Reino Unido.
Sim, aí, continuando. Na Alemanha tem uma grande bolsa de valores, chamada a Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha. A gente tem um aqui também na França. Alguém sabe qual é da França? Não. Não, ninguém? Eu conheço os Estados Unidos. Ninguém arrisca. Ninguém. Ninguém. Tem em Paris, tem? Tem uma bolsa de valores em Paris? Tem ou não tem? Porra, eu sei que tem, bolsa, eu não sei. Tem. Tem, pronto. Aí aqui no Reino Unido tem uma bolsa de valores muito influente no mundo. É a bolsa de valores de Londres. Capital do Reino Unido. Capital da Inglaterra é capital do Reino Unido. Do país Reino Unido. O que mais? Tem um aqui na Holanda, Países Baixos. Em Amsterdã, também é muito influente no mundo inteiro. O que mais? Vamos aqui para China. Tem um aqui muito conhecido, aqui, ó, na pontinha. Um território chamado Hong Kong. Japão, tem alguma muito influente? Tem a Bolsa de Valores de Tóquio, capital do Japão. Perfeito. Então, estão vendo que a gente citou exemplos de países desenvolvidos que contam com grandes bolsas de valores, que são integradas. Eu quero que vocês percebam isso. Bote isso na cabeça de vocês. Essas bolsas de valores, elas são interconectadas. Quando ocorre uma quebra de uma bolsa, de uma grande bolsa de valores, as outras também são atingidas, né? Porque essas ações, elas são permeadas de uma bolsa para outra, né? Existe uma interconexão entre elas. Mas isso não implica dizer, mais uma vez, só para finalizar esse assunto, que não existe a bolsa de valores em outros países. Existe sim. A gente já citou exemplos aqui. Como, por exemplo, a de Mumbai, aqui na Índia, que fica localizada na Ásia, né? Bem pertinho aqui da China. Professora, Vou falar agora. Oi. qual é a bolsa de valores? Qual é a maior bolsa de valores da África? Da África? Do continente africano. Boa pergunta. É meio difícil falar, porque a África, para os países pobres, tem um país que nem, tipo, como eu posso dizer... Mas aqui tem alguns países, né? Tem a África do Sul, tem... Cadê? Tem a Nigéria, que é um dos países que mais crescem. Claro. Vixe, não sei sua resposta, infelizmente. Mas é possível buscar isso aqui, peraí. A maior bolsa de valores da África, África do Sul. Eu arriscaria a África do Sul mesmo, né? Por isso que eu apontei logo para ela. E é mesmo, olha aqui, ó. A Bolsa de Valores de Joanesburgo, que é localizada na África do Sul. Eu não gosto de dizer assim, de cara, é isso aqui, porque eu não tenho certeza, né? Então eu não vou dizer uma coisa que eu não tenho certeza. Pra dizer, a professora tá falando mentira ali na aula, não sei o quê. Mas tá aqui, ó, África do Sul. E realmente a África do Sul, ela é considerada como a potência regional da África, né? Então é por isso que eu apontei logo para ela. Mas a Nigéria é um dos países que mais cresce hoje em dia também na África, por isso que eu fiquei meio assim, né? Na dúvida. Mas enfim, isso é uma coisa meio decoreba. Vamos aqui voltar para investimentos estrangeiros diretos. Deixa eu botar no PDF. Vamos de PDF. Fluxos financeiros. Estávamos falando disso. Agora vamos para IED. Professora, o que é isso? IED. Investimento, é uma siglazinha. Investimento estrangeiro direto. IED. O que é que se refere esse investimento estrangeiro direto? O que é isso aí? Imagina o seguinte, você é uma grande corporação transnacional. Transnacional quer dizer o quê? Quer dizer que a sua produção, ela transcende o seu espaço nacional. A empresa a sede dela, a sede da empresa. A empresa, ela é do Brasil, certo? Mas a produção dela transcende o espaço nacional, por isso que ela é chamada de transnacional. Quer dizer que a produção dela, ela tem várias filiais dela espalhadas por outros países do mundo. Então, essas grandes corporações transnacionais, elas não são chamadas de mais de multinacionais, por quê? Porque elas não pertencem a vários países, elas pertencem a um país específico. Ela tem uma sede administrativa, mas a sua produção está espalhada pelo globo, está dispersada pelo globo. Por quê, professora? Está dispersada pelo globo. Lembram as vantagens que elas vão em busca? Elas estão sempre em busca de vantagens, essas empresas transnacionais. Elas se instalam em outros países para que elas consigam produzir mais e produzir um produto mais barato, bom e barato, para que elas consigam vender mais e lucrar mais. O objetivo do sistema capitalista é o lucro. E para que elas lucrem cada vez mais, elas precisam ter o quê? Vantagens. Precisam de vantagens. Elas precisam
elas procuram vantagens em outros países para se instalar, para instalar suas filiais. Uma filial seria tipo o quê? É tipo uma filhinha da minha empresa. Eu tenho uma grande empresa, eu fico espalhando umas filhinhas dela, umas filiais dela por outros países. E elas vão em busca de quê? Alguém lembra aí? Quais são as vantagens que elas vão em busca em outros países? Mão de obra barata. Mão de obra barata. Isenção fiscal. Isenção fiscal. Tipo, o país oferece aí, venha para aqui, que você não precisa pagar a conta de luz e de água da sua empresa durante 10 anos. Você não precisa declarar renda, não precisa pagar imposto sobre os seus produtos, né? Que você importa ou que você exporta, enfim. Você não precisa pagar imposto. Beleza. Matéria-prima também, né? O quê? Matéria-prima. Matéria-prima é um dos motivos. Ou então elas podem ir em busca também de se instalar em uma zona portuária, por causa da posição geográfica, que fica melhor para escoar a sua produção. Ela pode ir em busca também... Diga. Locais que ajudam no lucro. Locais que ajudam no lucro. Ela pode ir em busca também, por exemplo, de países onde a legislação ambiental, ou seja, as leis ambientais são pouco rígidas, são flexíveis. Tipo, existem leis que você dizendo que você não pode fazer isso, isso e aquilo, mas aquele país, ele meio que não liga muito, tipo, não fiscaliza, não fica cobrando da empresa para que ela reponha na natureza, para que ela, né, como é que eu posso dizer, repare na natureza o que ela está provocando no meio. Enfim, existem países que são muito bonzinhos para a instalação de empresas como o nosso, né, que a legislação ambiental é meio flexível, fajuta. Aí sim, elas podem ir em busca do que mais? Deixa eu ver se tem outra coisa. Podem ir em busca também de países onde ofereçam um grande mercado consumidor para a sua empresa. A empresa precisa vender seus produtos. E para vender seus produtos, ela precisa de quê? De pessoas para comprar. Então, imagine aí você se instalar num país onde tem uma grande população. Essa grande população pode ser uma população que pode comprar meus produtos. Então, também ela vai em busca disso. Então, é um conjunto de vantagens. Professora, por que você está falando desses IED? Porque esses IED aí são os investimentos que as empresas transnacionais fazem em vários outros países do mundo. Como assim, professora? Quer dizer o seguinte, quer dizer que cada empresa transnacional, quando ela vai instalar uma filial em um outro país, ela precisa investir. E esse investimento em filiais em outros países é chamado de IED, Investimento Estrangeiro Direto. Né? Direto por quê? Porque você está investindo diretamente numa filial da sua empresa, você está abrindo uma nova produção em um outro local. Sendo que como é que eu posso dizer? A grande lucratividade dessa empresa vai para onde? Vai para a sua sede, seu país de origem, para a sede administrativa da empresa, ou vai ficar no país que ela se instalou? Para onde fica o lucro? Na sede da empresa, não? Na sede da empresa, exatamente, na sede da empresa. Professora, então me diga uma coisa. Cada empresa transnacional, ela passa a investe de forma direta. É esse IED aí, Investimento Estrangeiro Direto. Investindo como? Implantando filiais em outros países. Em busca de quê? De vantagens, verdade. Para aumentar o quê? Seu lucro. Isso, exatamente. Então, elas buscam países desenvolvidos, por exemplo. Elas buscam se instalar suas filiais em países desenvolvidos. Esses países são muito bons para elas se instalarem. Sim. Países desenvolvidos, as empresas transnacionais, elas procuram investir esses investimentos estrangeiros diretos em países que são ricos, ou ela procura países que são emergentes, em desenvolvimento, e países subdesenvolvidos, pobres? Países ricos. Não. Ela procura principalmente países que estão em desenvolvimento, emergentes, e países subdesenvolvidos. Por quê, professora? Imagina aí, você compara aí o salário do Brasil, de um trabalhador na indústria brasileira, para um trabalhador na indústria lá na França, por exemplo. Onde é que o salário vai ser maior? A gente já tem uma noção que a França é um país desenvolvido. Na França, né? Exatamente. Tipo na China, que lá os caras trabalham basicamente quase escravo. Exatamente. Quase não recebem. E o salário é até mais barato que o nosso, viu? Que o brasileiro. Então, assim, oferece mais vantagem, né? Então, elas sempre vão em busca daquele país que oferece mais vantagens para ela.
E como a gente sabe que as condições de trabalho são bem piores em países onde as condições de vida não são tão boas, né, como países que subdesenvolvidos e emergentes, alguns emergentes, então elas buscam esses países. Professora, mas quer dizer que elas não se instalam em países desenvolvidos? Não, não quer dizer isso, né? Mas geralmente esses países desenvolvidos não têm tantas vantagens para elas se instalar. Então a maior parte dos investimentos estrangeiros diretos vão acontecer realmente em países mais pobres, onde as condições de vida não são tão boas. Aí é tanto que tem aqui meio que um resultado de uma pesquisa que diz o seguinte: no ano de 2017, há 3 anos, os investimentos estrangeiros diretos, a maior parte deles era destinado para América Latina e Caribe. Mas Caribe é uma região do Mar do Caribe que está localizado dentro da América Latina. Então, eu posso dizer que em 2017, a maior parte dos IED, dos investimentos estrangeiros que as transnacionais faziam em outros países para instalar filiais, eles eram destinados à América Latina, a países na América Latina. Aí eu vou voltar para o mapa do mundo. A América Latina é uma região que compreende do México, todos os países que falam línguas derivadas do latim ou que têm uma história comum entre eles. Então, e também conta com um aspecto físico aí contínuo, né? De certa forma, um pouco semelhante em algumas porções. México até aqui, ó, América Latina. Chile e Argentina, ou seja, engloba o Brasil, engloba todos esses países da América do Sul, todos os países da América Central e esse país aqui, o México, está localizado na América do Norte, né? Então, a América Latina seria a região desde 2017 que vem recebendo o maior número de investimentos estrangeiros diretos de empresas transnacionais do mundo inteiro. Professora, por que a América Latina? Sim, aí diz aqui Caribe, né? Caribe é essa região aqui, ó, do Mar do Caribe, na parte aí central. Por que a América Latina? Porque possivelmente são países que estão oferecendo atualmente grandes vantagens para a instalação dessas empresas. Por isso que elas procuram esses países aqui. Aí deixa eu voltar para lá. Falta menos de 1 minuto para acabar nossa aula. A gente continua em 10 minutos. Aí sim, ó. Aí vai dizer o seguinte: sobretudo, elas estão investindo mais em quê? Essas empresas. No melhoramento das commodities. Commodities são produtos do setor primário. Ou então produtos muito baratos. Como, por exemplo, produto fruto de mineração, extração mineral, vegetal, agricultura, pecuária, são produtos commodities. Elas estão investindo em commodities, infraestrutura, finanças, serviços, empresariais,